Então, uma boa noite a todos. E quem é que viu o filme E a Vida Continua? Aí levanta o braço. A maioria não viu, né? Então, minha gente, vamos aproveitar e vamos lá, porque é uma caridade que a gente vai fazer. A maior caridade que se faz com o Espiritismo é a divulgação. E se o movimento compensar o roteiro de Sexo e Destino do livro Voltei, do irmão Jacó, já estão prontos, mas só irão para as telas se esse filme tiver bom resultado em termos de receita. Então vamos ver, eu vi 3 vezes, quer dizer, então quem tem 3 filhos, leva um num dia, na sexta, leva outro no sábado e outro no domingo, não é? Pronto, resolve o problema. Porque é um dever do espírita colaborar, participar. Tem espírita que foi ver e está criticando, que pode até ter a sua opinião, claro, mas estão criticando abertamente o filme. Então isso desanima, as pessoas não vão, entendeu? Ainda que não gostem, ainda que achem fraco, não, gostei muito, vai ver que é bom. Porque é assim, minha gente, que um dia a gente vai fazer vários filmes e o povo precisa ouvir falar em reencarnação, causa e efeito, perdão, tem tudo lá, suicídio, consequências. Então é a hora do povo aprender que a vida não é só isso aqui, que a vida continua. Depende de nós, tá? Por enquanto somos minoria. Bom, com relação à chuva também não vamos nos preocupar, não. Se está chovendo, fazendo barulho, vai parar, daqui a pouco para, sempre foi assim. Uma vez um casal foi distribuir quentinha em Ipanema, tomou um aguaceiro da melhor qualidade. Só que eles estavam roucos, febris e gripados. Pararam chuva à vontade. No dia seguinte, quando ele levantou, ele falou assim: eu não estar com voz nenhuma. Fulana! E chamou a mulher com uma voz límpida, cristalina, de um tenor de ópera. Não tinha febre, nem estava gripado mais. Então, gente, é isso que acontece quando o povo trabalha com fé e confiança. Mas será que os espíritos veem tudo que nós fazemos? Porque tem gente que diz, não, o lado de lá, o céu é do lado de lá, e é lá em cima, o inferno é aqui embaixo, como se aqui não tivesse nada. Será que os espíritos veem tudo que nós fazemos? Então vamos ver se eles veem ou não veem. Segundo o Livro dos Espíritos. Uma pergunta. Vou botar isso para cá, senão eu vou derrubar isso aqui. Vai ser um desastre. Na pergunta 456. Bom, eles veem tudo que nós fazemos. Os espíritos veem tudo que nós fazemos. Está lá no Livro dos Espíritos. Por quê? Porque estais, disseram os espíritos, estais, olha só, uma coisa vai complicando. Incessantemente, obrigado, rodeado por eles. Não é de vez em quando não, viu? Não é uma vez ou outra não. Incessantemente estás rodeado por eles. Agora, depende de nós o tipo de espírito que vai ficar do nosso lado. Nós é que vamos... É uma porta que só tem uma maçaneta do nosso lado. Não tem maçaneta do lado de lá. O espírito ficou 20 anos perseguindo o Chico, olhando para o Chico, sem camisa, um olhar esquisito, era obsessor,
Quer dizer, era agente do mal. 20 anos. Só olhava para o Chico, não deu uma palavra. Mas o Chico não abriu a porta, então ele não entrou. Ele foi embora. Desanimou, foi para bater em outra freguesia. Então, gente, bom, vamos lá. Eles veem tudo que nós fazemos. Via de regra, estão incessantemente junto de nós. Então, quer dizer, gente, se eles estão junto de nós, olha, a nossa cabeça é um condomínio espiritual. Eu vou explicar depois mais na frente. A nossa cabeça é um condomínio espiritual. Vou explicar, os espíritos vão explicar. Na 457A, é mais fácil ocultar de um vivo aquele pensamento que a gente deseja, a ação ocultar, do que ocultar dos espíritos. Porque temos, disseram os espíritos, muitas vezes, olha só, gente, é esquisito o negócio, viu? Uma multidão de espíritos ao nosso lado. Os espíritos não botaram isso porque gostam da palavra, porque gostam de exagerar, não. É porque é uma multidão mesmo. E não é difícil a gente aceitar isso matematicamente, e a gente lá na frente vai explicar. Porque nós temos até aqui 11h30, né? O dia termina meia-noite, vai até 11h30. É muito, não, Rita? 10? É muito também, 10, 9h30. Não, 9 horas, vamos terminar 9 horas, fica mais fácil. Bom, então se eles estão juntos de nós, se eles veem os nossos pensamentos, isso quer dizer que eles influem, olha só, gente, influem. Então eles veem incessantemente, são multidões e influem nos nossos pensamentos. Não tem saída, é isso que acontece, tá? É lei da afinidade e lei da simpatia, da atração que acontece. De ordinário, na resposta da pergunta 459, são eles que nos dirigem, os espíritos. Então quer dizer que nós temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos. Aí o condomínio espiritual. Há sempre os nossos e os vossos. Explicaram os espíritos a Kardec. Então há sempre os nossos pensamentos e os vossos, disseram os espíritos. E é muito fácil da gente distinguir qual é. Olha, uma vez eu senti mesmo a palavra dos espíritos na minha cabeça. É aquela frase surda que vem assim. Eu morava numa casa de vila, tinha 8 casas de um lado, 8 do outro. E eu morava na última casa, era aquela porta canelada de vidro. E eu entrei meia-noite, mais ou menos, estava numa aventura espírita naquela época. E aí, quando eu entrei correndo, né, tirei o sapato, é claro, para não acordar a Marlene, né, para evitar problemas maiores, aí o que acontece, né? Então quando eu ia fazer a curva para entrar em casa, tive uma ação que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu olha para a porta do fulano. Eu bati o olho, mas eu não olhei para cima, para baixo, para o meio. Eu bati o olho na fechadura. Estava lá a chave e o chaveiro pendurado. Com a luz que vinha de dentro da sala, que era uma porta de vidro, canelado, eu vi a sombra nítida da chave do chaveiro. Aí fui lá e acordei ele. Parceiro, olha aí, tu deixou a chave do lado de fora. Então um espírito qualquer foi e me deu esse pensamento. Da mesma maneira que ele deu esse pensamento, ele diz assim: vai o centro hoje? A gente pegou o centro hoje. Ah, não vai não, está ameaçando chuva. O orador é fraco, repete as mesmas coisas. Então a pessoa não vem. Gente, vou dar um conselho a vocês. Venham ainda que seja para dormir, viu, Flávio?
Não, eu vou explicar por quê. Cadê o Flávio? Ele até está ele. Venha, ainda que seja para dormir. Porque, olha, o bêbado entrava no centro e dormia. Sentava na primeira fila e dormia. É claro, estava bêbado, né? Aí ele desencarnou. Gente, não é para vir no centro bêbado não, tá? É para... Foi um caso que o José Jorge, o professor, contou. Aí ele a Luísa deve ter escutado várias vezes esse caso. O bêbado, dormia. Quando ele acordou, no plano espiritual, ele lembrou do centro. Foi ele lembrar do centro, ele se viu na frente do centro. Bom, resumindo, então alguma coisa ficou no espírito dele, o mentor disse, porque ele aproveitou. Então, gente, venha mesmo para dormir. Uma moça estava falando, ela foi 3 vezes lá no centro, e nas 3 vezes ela cochilou, eu estava falando por coincidência, na primeira fila, e ela disse, olha, adoro a sua palestra. Mas como? Se a senhora dorme, cochila todas as palestras, como é que a senhora gosta? Mas por isso mesmo eu tenho uma insônia danada, eu dormi num sono maravilhoso. Então, gente, é isso que acontece. Emmanuel diz o seguinte, no livro Pensamento e Vida, Grasset, eminente neurologista, chega a classificar as sugestões em 2 categorias: as intra-hipnóticas, que se efetuam no curso do sono provocado, e as pós-hipnóticas, que se realizam após o despertar. Aquele sono magnético que a gente só tem durante a palestra é uma sugestão hipnótica que o obsessor manda, porque o obsessor não pode entrar, ele está lá do outro lado da calçada da praça, mas aí ele manda. Não, durma, essa palestra é horrível, ele está falando coisas esquisitas, durma. Aí ele dorme, quando acaba ele acorda, serelepe, esperta e vai comer bolo, vai embora e não tem mais sono. E fica até meia-noite na televisão zapeando lá aqueles dos 540 canais. Quer dizer, então este sono daqui, gente, é via de regra magnético, hipnótico. É um sono provocado. As intra-hipnóticas que se efetuam no curso do sono provocado e as pós-hipnóticas que se realizam após o despertar. Olha, eu conheci um farmacêutico altamente sugestionável. Tem gente muito sugestionável, né? Tem gente mais e menos sugestionável. Também o Gilson, garotos ainda, a gente brincava e bordava com o pobre do farmacêutico. Chegava para ele e dizia, fulano, você está doente? O quê? Ele está pálido. Então, você está magro, né? Você emagreceu, né? Meu Deus do céu. Ele pegava aquela farmácia que tinha aquela escada de rodinha, que o Flávio lembra desse tempo, né? Aquela escada de rodinha, subia correndo, apanhava uma vitamina e tomava. Altamente sugestionável. E não satisfeito, no dia seguinte ele ia ao médico. Mas quando ele dava uma injeção, daquela injeção para gripe, que antigamente a gente tomava, né? E os mais fortes mandavam misturar 2, 3, né, Flávio? Aquela verde, aquela vermelha, antigripal, doía, que era um soco no músculo. Então, quando o cliente não suportava tomar a injeção toda, ele não se fazia advogado, tirava a agulha, mudava e aplicava nele mesmo. Quer dizer, altamente sugestionável. Quer ver uma sugestão que a gente não deve oferecer às nossas irmãs? Acorda, encontra com ela e diz, minha fulana, como você está gorda. Não falem isso, ainda que esteja gorda, não é? E se ela estiver amarela, pálida, anêmica, quase toda esquisita, mas fulana, como você está bem, olha que beleza, você está bem hoje, seu dia hoje vai ser bom. Pronto, gente, a pessoa vai ficar outra, porque recebe uma indução, uma sugestão boa. Igual aquele cronista americano,
de Nova York, estava com um amigo, entrou num táxi. Quando acabou a corrida, ele: olha, meus parabéns, você dirigiu muito bem, você deve ser um dos melhores motoristas aqui de Nova York. E muito obrigado, o senhor acha? Acho. Aí saltou meu amigo: mas fulano, ele dirigiu normal, uma dia ele quase bateu numa esquina ali, tu diz que ele foi o maior, dirigiu bem. Não, a gente tem que dar força, a gente tem que resgatar o amor nesta cidade que está perdido. Aí ele passou por uma obra, tinha 2 serventes carregando tijolo, sol de 40 graus. Ele perguntou: escuta, o que você está fazendo, meu filho? O senhor não vê carregando tijolo nesse sol, todo suado? Aí passou o outro, ele falou: e você, está fazendo o quê? Olha, o senhor não está vendo, doutor? Eu estou construindo uma catedral. Meus parabéns, olha, o seu trabalho é muito importante, sem ele não tem catedral pronta. Quer dizer, mas fulano, você tem que sugestionar, nós temos que... Veja bem, um motorista que eu elogiei, de repente ele com o astral lá em cima, ele vai falar bom dia, ele vai tratar bem os passageiros, vai que é um passageiro de uma repartição pública, chega lá, ele vai tratar bem os clientes. Olha aí, o efeito multiplicador, como é que acontece? Precisamos resgatar o amor nessa cidade, repetiu. Aí fulano, um amigo dele: você acabou de piscar o olho para uma moça feia que doía. É isso mesmo, mas por quê? Vai que ela é professora. Você já imaginaram o dia maravilhoso que os alunos dela vão ter? Então, gente, sugestão boa, não é? A sugestão é o princípio da autossugestão, encorajando essa ou aquela ligação, esse ou aquele hábito. Isto porque estamos automaticamente ligados aos espíritos encarnados ou desencarnados, num impulso espontâneo, disse André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade. Sempre que estabelecer-se um estado de simpatia entre nós e o agente indutor, assimilamos por um impulso espontâneo o pensamento que nos é sugerido. Então a gente assimila. Quando há simpatia, afinidade, Emmanuel assinala que a sugestão é acontecimento de toda hora na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. E ele completa: nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Vamos fazer umas continhas aqui. Nós somos 7 bi, mais ou menos, reencarnados, segundo as contas dos espíritos. E mais ou menos 20, 21, vamos botar 20 desencarnados. Então o mundo está aqui, a esfera, o mundo está aqui embaixo. Aqui tem as diversas ionosferas, né? Aquilo tudo. Então, gente, tem um lugar que é a fronteira do nosso mundo com os outros. Daqui não passa pensamento nenhum ruim, vai e volta, como aconteceu na guerra de nosso lar, quando o nosso eu André Luiz explicou isso. Quer dizer, cada um segundo as suas obras. Bom, então, gente, se são 20 bilhões e estão aqui, estão junto de nós, desses 20 bilhões, vamos botar num número mais ou menos, vamos dizer que 60% está querendo voltar para cá, para a Terra, que, gente, não é definível o sentimento que o espírito devedor, que o espírito que quer crescer espiritualmente, mas que precisa pagar um débito, o sentimento que acode ele, o anseio da volta, não é? É indefinível. Sabe por quê, gente? Na Terra o corpo é abafador. Aqui é mole, aqui, né? A pessoa está aqui, está rindo, está olhando e diz: esse homem não para de falar, eu quero ver se o Coronel Ramiro vai morrer mesmo, que ele estava doente na última vez. O Coronel Ramiro é da Gabriela, né? A moça ali acompanha, já viu, né? Então,
A pessoa pode, o corpo está aqui, o espírito está longe. Mas aqui o que acontece? 60% estão pressionando os 60% de 22 bilhões, é o que? 12 bilhões. 12 bilhões pressionando 7 bilhões, que somos nós. Então é o condomínio espiritual, estão aqui esbarrando na gente, desencarnados. Não tem que sair uma matemática lógica, pode ser até mais. Isso é a população desencarnada da Terra, segundo Emmanuel, os benfeitores espirituais. Não são espíritos de Marte, Júpiter, coisas que estão porventura vindo para cá, não. É a população da Terra que está temporariamente desencarnada, aguardando uma possibilidade de voltar, porque ela precisa voltar. Olhando depois da morte, vi meus conflitos sem fim. Ó Senhor, dá-me outro corpo, preciso esconder-me de mim. Porque aqui é mole, né? Aqui a gente está devendo, atravessa a calçada, dá uma desculpa ao credor, empurra com a barriga e vai embora. Agora do lado de lá a vítima está do nosso lado, não sai do nosso lado de jeito nenhum. E as penas e os gozos são 1000 vezes mais intensas do que no corpo. As penas, quer dizer, as culpas, e os gozos, quer dizer, aquele que ama, o amor dele aumenta 1000 vezes mais por aquele que chegou aqui. Então, gente, a saudade do desencarnado nós não podemos definir. Por isso que a maioria fica aqui, volta, não tem jeito. E fica tomando conta da viúva, por exemplo. Registrei de Dona Ritinha a seguinte queixa: mulher viúva não casa, marido morto não deixa. Quer dizer, ele fica em cima, né? Então ele dá sugestão: não casa com ela não, ela é preguiçosa, não sabe lavar, entendeu? Cozinha mal, aí o homem vai embora e ela não consegue, não sei o que é comigo, já é o 5º namorado que eu não consigo emplacar. É o viúvo que está ali, ó, tomando conta do seu redil, não é? A gente está dando para entender? Tá, né? Então, gente, esses espíritos aqui estão passando para nós seus desejos, seus anseios, suas emoções, e ai da gente se a gente não tiver defesa, não saber se defender. Então, gente, o mundo espiritual não é lá, é aqui também, tá? O mundo espiritual não é lá, é aqui, é que a gente não vê. É que a gente não vê. Outro dia eu não vejo não, mas um dia eu fui para um jornal que eu durmo com as estrelas no alto e acordo com os sabiás cantando. Porque eu observei que o sabiá canta mais cedo do que a claridade do dia. Você canta mais cedo? Hein? O sabiá. Do que o galo, ele canta mais cedo do que o galo. Então eu vi um espírito, ele planava como se estivesse surfando, passou na rua, olhando fixo para frente, mas eu olhei, ele não estava andando, ele estava planando, como se estivesse mesmo aquilo no alto. E eu vi aquilo 5 horas da manhã, 4h30, não me lembro bem, passando ali na rua, tomando conta da vida dele, preocupado com os problemas dele, eu vi. Então o mundo espiritual é aqui. Kardec discorrendo sobre, e é provável que eu diga no sentido de provar, o pensamento, a sugestão, na Revista Espírita de 1866, Kardec discorrendo acerca da ação do pensamento dos espíritos nos planos espirituais, disse: os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. São um elemento onde eles colhem os materiais com que operam,
são o meio onde se passam os fenômenos especiais, perceptíveis à vista e ao ouvido do espírito e que escapam aos sentidos carnais. Gente, é bom a gente conhecer isso, ouvir falar de vez em quando, porque nós vamos para lá. Não vamos para lá? Então a gente não tem surpresa, não tem sobressalto, não tem trauma. Eu morri como no filme, que a Evelina custou a entender que estava desencarnada, porque a pessoa não acredita nisso. Vai para o lado de lá e se vê com a mesma roupa. E sabe como é que funciona o pensamento do desencarnado? Vamos admitir, a criatura desencarnou há 100 anos atrás. E ele quer aparecer para uma pessoa que ele conheceu naquela época. Só o fato dele pensar na fração de segundo em aparecer para aquela pessoa, ele vai aparecer automaticamente, de forma inconsciente, sem que ele saiba, com a roupa daquela época. E se ele tinha a perna amputada, ele vai aparecer com a perna amputada. E isso, gente, dura fração de segundos. Então uma criatura, por exemplo, que está arquitetando um crime, matar o desafeto, ele está na cadeira matutando. Cuidado então com os nossos pensamentos, viu? Contra cunhado, irmão, o pai que não deixa herança, o tio, cuidado. Porque esses pensamentos têm vida. Então ele está arquitetando matar o outro. Então ele mentalmente ele plasma uma cena. Ele chegando, por exemplo, Kardec fala isso aqui. Então ele chega com o revólver, vai dar um tiro no fulano. Um espírito, um vidente desse que a gente paga para ouvir o que nós queremos ouvir, que é assim que acontece. Quando a gente vai e paga uma cartomante, um vidente, eles falam aquilo que a gente quer ouvir, para não perder o cliente, claro. Então, esse vidente pode ver aquele quadro, vejam como tem lógica, da cabeça do fulano, mas ele está ainda pensando numa coisa que ele deseja fazer, mas que não fez ainda. Aí ele diz: veja um quadro, você vai ser um assassino, vai matar alguém. E ele pensa que é isso, mas não. De repente ele muda de ideia, aquele quadro desaparece, porque aquele quadro é fugaz, é temporário. Então, tinha um homem que ia lá no Chico e dizia: o Chico, eu vou matar meu sócio, não aguento mais. Ele me passou para trás, me causou um grande prejuízo. Aí o doutor Bezerra dava uma força: não, tenha calma, paciência. Sexta-feira seguinte estava ele lá: Chico, meu gás está acabando, minha gasolina está acabando, tenho ânsias, ímpetos de matar o fulano, tenha paciência. E o doutor Bezerra, toda sexta-feira, durante um ano, dava força a ele, mandava ele perdoar, esquecer e esperar. Uma sexta-feira ele não disse mais nada. Aí o Chico ficou curioso, até o Chico falou: escuta, fulano, não vai escrever? Eu vou entrar para a sala para trabalhar. Não vai? Não preciso mais. Como não precisa? Passei pela rua onde morava o fulano, vi um caixão 4 velas, perguntei, foi ele que desencarnou. Olha, se ele tivesse feito o crime que ele pensou, arquitetou, não é? Quantos anos da vida dele ele teria perdido, preso, aquele delito que ele iria praticar. Então, gente, é assim que acontece. O nosso pensamento tem formas, cores, porque faz parte do laboratório do mundo invisível, como está no livro dos médiuns que Allan Kardec viu. Aquele homem do rapé, que apareceu médium encarnado, apareceu para médium com uma caixinha de rapé, e ele pegava e pitava. Então Kardec foi por ali perguntando, porque ninguém era mais curioso e perguntava mais e melhor do que Kardec, mais ainda do que as mulheres, nossas irmãs, pela curiosidade. A curiosidade, gente, a curiosidade é terrível, não é? Dizem até que não mandaram a Eva não comer a maçã. O que ela fez? Por curiosidade foi lá comer a maçã. Morria se não tivesse comido a maçã. Comeu a maçã e deu no que deu, né? Então é assim que acontece a coisa.
Ele aqui é mulher. Não, mas olha, as mulheres não nasceram para serem compreendidas. Nasceram para serem amadas. Limpei a minha barra, viu? Não precisam bater palmas. Então é assim que acontece. Então o espírito lê na outra alma, que é um espelho, ele lê o que ela está pensando, ele lê o que ela está motivada a fazer. Então, e com isso ele vai falando, ele acerta com as pessoas e dá as suas sugestões. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Como esse fenômeno é transitório, disse Kardec, bastando o agente mudar a trajetória do pensamento, o quadro desaparece. Daí os erros nas previsões de certos videntes, quando o acontecimento está subordinado ao livre-arbítrio. Em outras palavras, o médium pode pressentir a sua probabilidade, mas não pode afirmar que ocorrerá de tal maneira nem em tal momento. Então, gente, Jesus foi claro quando ele disse: nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. E Emmanuel reafirma: a alma alguma pode encobrir para si mesma as próprias manifestações no quadro da vida, e de igual modo, perante a lei, ninguém consegue disfarçar o menor pensamento. Já contei isso, mas vou contar de novo. O Carlos Embaçaí, que era escritor ilustre, espírita, famoso, dirigiu uma reunião mediúnica. Então ele pegou o bonde, no tempo do bonde, de gravata, foi para o centro dirigir a reunião. Mas por uma razão qualquer, ele resolveu não pagar a passagem do bonde. E aí, quando chegou no centro, ele começou a aconselhar o espírito, um espírito perturbado, e ele aconselha daqui, aconselha dali. E o espírito disse: mas vem cá, quem é o senhor para dar conselho se o senhor resolveu não pagar o bonde? Quer dizer, então, gente, não tem saída. Vamos disciplinar, vamos os nossos pensamentos e as nossas ações, porque tem gente vendo do lado de lá, não é? Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamentos, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios de afinidade. Enquanto estamos encarnados, não, é diferente. Aqui, uma jovem, um casalzinho novo da juventude, lá do centro, chegou para mim e disse: olha, dá para a gente morar no centro? Eu queria morar no centro. Mas como morar no centro? Ah, no centro fulano, marido, ele é tão bonzinho, vocês mandam, ele faz, fala até baixinho, agora em casa, salve, valha-me Deus, ele é um tirano. O garoto não perguntou ao pai: escuta, meu pai, mas uma pergunta clara, de chofre: por que no centro você é diferente? Como? Mas como? Porque no centro, gente, nós botamos para fora o que temos de melhor. Já viu, todo mundo já entra rindo e se abraçando, ainda que tenha dado uns cascudos na mulher em casa, ou vice-versa, tenha apanhado uns cascudos. Chega aqui no centro, todo mundo ri, não é? Quantas vezes já ouvimos esta frase: no centro você é um, aqui dentro é outro, né? Ou então, por que não leva a cama para o centro? Yara deve ter ouvido falar muito essa frase. Sônia, a gente já ouviu muito. Por que não leva a cama para o centro, né? Vem cá, no centro tu é diferente, tu não faz assim, né? Porque, gente, nós somos humanos. Então nós temos vidas dúplices, segundo Pedro Richard, e eu digo que nós temos vidas tríplices. Ou seja, uma no centro, uma dentro de casa e uma no trabalho. Olha, modéstia à parte, viu, eu vou dizer, e tem testemunhas aqui que podem, se eu estiver errado, podem me corrigir. Via de regra,
Eu sou o mesmo no centro, em casa e na rua. Em casa eu só reclamo quando não tenho café pronto, mas fora disso está tudo bem. Entendeu? Quer dizer, então, gente, eu sou assim, porque não adianta a gente querer ter vidas dúplices, a gente ter que... Porque do lado de lá ninguém tem como dissimular, gente. Então vamos treinando não dissimular, ser o mesmo. Agora, é claro que a gente não precisa mentir, porque o Pedro Richard disse, desencarnado, é impossível viver simultaneamente de dois modos, evoluir por duas rotas, trilhar dois destinos diferentes. Nos planos espirituais, ninguém conseguirá ser ao mesmo tempo conscientemente benfeitor e obsessor, apóstolo e falso profeta. Então, gente, para o espírita, a vida não pode ser um campo de manobras, não pode ser a gente viver com excesso de subterfúgios, de artifícios, né? Porque a desencarnação, ainda foi Pedro Richard que falou, olha que definição bem feita de desencarnação. Desencarnação é o processo que a vida utiliza para eliminar o que parece e deixar o que é. Vida física é uma cela que nos esconde no centro, mas a morte vem a ela e nos descobre por dentro. Então, gente, eu agora vou contar uma história, viu? Vou contar uma história do caso Pitanga. O caso Pitanga está no livro Almas em Desfiles, do Hilário Silva, psicografia do Chico Xavier. O caso Pitanga, ele deve estar por aqui, deixa eu ver, se eu nessa parafernália eu achar, eu vou ver qual é o caso Pitanga aqui. Espera só um instantinho. Enquanto isso, a gente vai pensando, né, naquilo, porque não está nessa, está em outra história, entendeu? O caso Pitanga. O Pitanga é o seguinte: o patrão chamou o Pitanga e disse assim: olha, o Pitanga, você... Eu vou falar com as minhas palavras mesmo, que eu não achei. Chamou o Pitanga e disse: Pitanga, você está despedido. Como? Despedido? Ele era o chefe da varredura da fábrica. Tinha 60 anos. Não, porque você vai completar 10 anos e a estabilidade a empresa não aceita. Tem gente aqui que trabalhou no tempo da estabilidade, Flávio conhece isso, né? Depois veio o fundo de garantia, que foi feito por Roberto Campos, muita gente não sabe disso, e eliminou o processo da estabilidade. O meu pai passou por isso, e o Pitanga, então, ele foi chamado, mas como? Eu não fiz nada demais. Não, é que a firma não aceita, Pitanga. Aí o Pitanga começou a chorar, o patrão, o chefe dele, aliás, doutor Abranches, levou ele para a sala e contou ao Pitanga. E o Pitanga começou a chorar e disse: olha, doutor, há 28 anos atrás, eu estava num trem com uma pasta com 100 contos de réis. E era muito dinheiro hoje, né? Para levar para um cliente. Eu trabalhava numa casa bancária. E chegando na estação, num atropelo, eu peguei a pasta, saltei, achei que ela estava leve. Quando eu abri, era uma pasta com alguns cadernos e um livro de contabilidade. Fui para o distrito, que a empresa ligou pedindo dinheiro. Se não fosse um amigo, eu ia ficar muito tempo na cadeia. Quis suicidar-me, mas entrei para o espiritismo e entendi que o sofrimento faz a gente evoluir espiritualmente. Eu e minha mulher montamos uma lavanderia para pagar a dívida. E durante 10 anos, às vezes passando fome, na última prestação da dívida, minha mulher morreu tuberculosa, de ficar em frente ao forno
de lavagem, lá, a máquina de lavar da lavanderia. Bom, o filho que eu tinha, um bom rapaz, ele foi entregar uma roupa, um caminhão pegou e ele morreu atropelado pelo caminhão. Uma filha que eu tinha casou-se com um rapaz, o rapaz também sofreu um desastre, amputou a perna, ficou um pouco nervoso, tivemos que botar ele no sanatório. A minha filha seguiu o caminho da minha mulher e suicidou-se. Deixou 2 netos que eu preciso tratar deles. Então, doutor, peça a diretoria para que eu volte. Pitanga, não tem jeito. Você faz assim, vai passando aqui de vez em quando. E o Pitanga, de vez em quando, voltava lá e nada, não acontecia nada, ninguém o seu doutor Abrantes não dava a vaga a ele, né? Então ele foi embora e um dia ele estava esquentando as costelas porque ele tinha uma bronquite crônica no sol, ameaçado de despejo, contas atrasadas. E aí chegou um rapaz de bicicleta dos Correios e entregou um telegrama a ele. Um telegrama carinhoso de uma pessoa pedindo que ele fosse na casa dele, que ele queria vê-lo. Era um amigo dele, ele não conhecia, não lembrava de nada, mas depois de 4 dias, quando ele conseguiu arrumar dinheiro para a passagem, ele foi lá. Chegando lá, ele estranhou que era aquele bairro nobre, uma mansão, e quando ele falou o nome dele, entrou automaticamente, foi conduzido, passou por 2 salões cheios de obras de arte, entrou num quarto, quando viu um velho magro, mais osso e pele do que carne, numa cama, afundado nos lençóis, e o velho disse: Pitanga, conheço você há 28 anos. Eu fiquei com a sua pasta dos 100 contos de réis. Era muito dinheiro. 4 dias li que você teve problemas no distrito, mas era muito dinheiro, eu tinha ambição, então fundei uma firma, a firma prosperou, ganhei dinheiro, mas fiz fortuna, esqueci o seu caso, e a fortuna foi a pior miséria moral que eu podia ter. O meu genro, a minha filha casou, o meu genro não queria trabalhar, viciou-se em maconha e foi atropelado, morreu. A minha filha foi para o hospital de nervosos, ficou completamente obsidiada e tentou o suicídio também. Isso o homem dizendo para o Pitanga. Então, quando ele contou para o Pitanga chorava copiosamente, lembrando, né, o passado dele e o sofrimento que ele passou. E passou um tempo, ele disse: perdi tudo, minha família, mas tenho 2 crianças débeis mentais que a minha filha deixou, meus 2 netos. Há 3 meses tive câncer, disse o homem, e pedi a Deus todos os dias que eu não desencarnasse sem antes te encontrar, ô Pitanga, para te pedir perdão. Falou: Pitanga, abra aquele cofre, tem 900.000 cruzeiros ali, são seus. Não lhe dou todo, porque preciso de algum dinheiro para custear o tratamento dos 2 netos que estão numa casa especializada. Pitanga, a muito custo, aceitou o dinheiro, ficaram trocando experiências como se fossem velhos amigos. E Pitanga, durante 6 dias, todos os dias, ia lá dar passe no homem que morreu de alguma sorte serenamente. Pitanga, com dinheiro, voltou, contou para o doutor Abranches, seu chefe, o que aconteceu, e ele disse: Pitanga, agora você está rico, você está bem, paga as suas dívidas, fica bem. Não, doutor, não quero que meus netos saibam que eu tenho esse dinheiro. Eu quero aplicar em ações daqui da fábrica. Então você pode fazer isso, Pitanga, vai te dar um bom rendimento. Mas, doutor, peça à diretoria para eu voltar para o meu trabalho, ainda que daqui a 9 anos eles me despeçam, né? E aí, 4 dias depois, quando o Pitanga voltou, ele estava
estava readmitido. Então, gente, é isso que acontece na nossa vida quando o Espiritismo entra na gente e nós entramos no Espiritismo. Então, nesse dia que estamos nos aproximando do dia de Kardec, em outubro, vamos pensar qual tem sido o nosso rendimento para a doutrina espírita. Ela faz tudo por nós. Tudo que a gente vê, os livros de André Luiz, tudo que a gente não imagina, os espíritos fazem para resolver um probleminha simples aqui e ali, dado ao amor incomensurável dos benfeitores espirituais. Então, o que nós estamos fazendo do Espiritismo? Uma religião como antigamente? Estamos sendo escravos da rotina? Ou estamos sendo aqueles espíritas? Não precisa fazer muito, não, gente. Basta fazer aquilo que a gente pode e sabe fazer. Não precisa fazer muito. Tinha uma senhora que plantava rosas, mas tratava dos netos, tinha idade, desencarnou, uma criatura de bem, chegou lá, pediu, quando tomou consciência da sua situação, pediu desculpas ao mentor, mas ela não tinha feito nada no campo da caridade, porque tinha muito trabalho, e o tempo que sobrava tratava de um roseiral, que era a sua alma, era o seu prazer. Então os espíritos, o espírito, lendo a ficha dela, riu e disse: não, minha filha, você passou para terceiros 2.350 rosas que foram abrilhantar, criar novos roseirais. Você fez muito. Então, sejam as nossas palavras finais uma homenagem a Kardec, que fez tudo. Kardec. Trouxeste Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde estejas serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida além da morte esplende soberana. Escuta a gratidão da terra, em toda parte a alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio serviste, herói exterminaste as trevas, recebe com Jesus, na bênção a que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Muita paz, muito obrigado a todos pela paciência permanente.